por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar, hoje é sexta-feira, semana terminando, vem um leve descansinho por aí. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio deste dia 26 de fevereiro de 2021, dia de café com canelas, que hoje tem reforço de uma convidada especial. Então não sai daí, segura que a gente faz um giro pelo mercado e depois já chama o Pedrinho e a nossa convidada. Oi, Kleber! Bom dia, Rê, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes. Finalmente matar saudades do Canelas, né? É verdade, que férias, hein? Esse menino tira férias a cada 2 meses, eu acho. Eu ainda vou descobrir o segredo dele. A gente vai conseguir, Rê, a gente chega lá. Vamos, Kleber. Acho que a gente merece. Com certeza. Bom, o nosso giro pelo mercado, ele começa não muito positivo, porque a taxa de desemprego caiu, mas ela ainda é a menor desde 2012, hein, Kleber? A maior. É que o seu sentimento para que ela melhore é tão grande, né? Gostaríamos que fosse a mesma, ela é a maior. Ela é a maior desde 2012, corrigindo aqui. Exatamente. E infelizmente, né? Desculpa, a gente obviamente tenta passar a mensagem de uma maneira positiva, mas o dado é extremamente negativo, né? Ela melhorou no quarto trimestre, né? Ela chegou a atingir no terceiro trimestre do ano passado 14,6% e caiu, o que mostra aí uma recuperação, né, dos empregos no país e também da atividade econômica conforme a gente foi reabrindo os negócios aqui e principalmente, né, a gente tendo uma retomada da atividade econômica. Mesmo assim, a taxa média de ocupação para o ano de 2020 foi de 13,5%, como você bem colocou, a maior aí dos últimos 9 anos, né, 8 anos, né, se a gente considerar aí desde 2012. O ponto que preocupa, assusta e socialmente é realmente um problema enorme. A gente está falando de aproximadamente 13,4 milhões de pessoas na fila por um trabalho, né, na fila aí por encontrar um emprego. Então, a gente tem realmente um ponto muito preocupante aqui. A gente já falou algumas vezes no podcast, né, o quanto isso é importante, o quanto isso, nos dias atuais, reforça muito a necessidade do destravamento, né, da PEC emergencial para o auxílio, da PEC para o auxílio emergencial, e principalmente, né, o quanto a gente precisa ter o aumento na velocidade das imunizações para as pessoas conseguirem voltar realmente, os empresários a terem os seus negócios atuando normalmente, para as pessoas voltarem a ter os seus empregos de volta ou novas oportunidades, né? Então, a gente, só colocando, né, no intervalo de um ano, a população ocupada reduziu em 7,3 milhões de pessoas, né, chegando ao menor número da série anual, que é um outro dado histórico também muito ruim, né? A gente saiu da maior população ocupada da série em 2019, né, com 93,4 milhões de pessoas para 86,1 milhões de pessoas em 2020. Alguns dados, alguns números para as pessoas entenderem aí o tamanho desse movimento, que a gente vê um número frio, né, 13,9%. Sim, é um número frio. É frio, né? Quando a gente traduz isso em pessoas... Exatamente, a gente tem que trazer para pessoas, e o que você colocava, Kleber, sobre a gente torcer para uma recuperação da economia, para a recuperação do emprego, isso está diretamente ligado a algo que a gente falou muito quando a gente começou o podcast, porque era o auge da pandemia, que era uma economia saudável dentro de uma sociedade saudável, né? Então, assim... não Exatamente. Adianta recuperar empregos, recuperar economia com a pandemia descontrolada, né? Porque as pessoas vão continuar se contaminando, vai continuar esse ciclo vicioso de perda de emprego. Então, são coisas que não andam separadas. A
a recuperação da sociedade em relação à pandemia por meio das vacinas, por meio do isolamento que ainda se faz necessário, infelizmente, né? E, ao mesmo tempo, a recuperação da economia por meio de incentivo, por meio de também o auxílio emergencial, que a gente já vai falar, elas andam completamente de mãos dadas, não tem outro jeito, né, Kleber? Não tem, tá ligado uma coisa na outra, e é super importante realmente que a gente tenha as coisas fluindo e de maneira rápida, principalmente num momento como esse, para que as pessoas possam voltar a ter o mínimo, né, para poder ter a sua subsistência, sua dignidade, sua sobrevivência no dia a dia, que a gente sabe que é extremamente importante, é o básico, né? É verdade. Bom, dando sequência a esse assunto, a gente vem retomando aqui a discussão que está se tendo no Congresso sobre ter ou não um novo auxílio emergencial. Aí agora se fala em um de R$250 durante 4 meses a partir de março. Isso já é definido ou isso ainda é uma nova proposta que se fez e precisa de toda aquela tramitação para ser colocada em prática? Na verdade, a gente teve um atraso aí, né, Rê? Por causa de algumas mudanças que foram feitas, né, pelo relator, né? O senador responsável, Márcio Bittar, né, ele simplesmente fez ali algumas alterações no texto, onde ela acabou sendo adiada, né, era para ter sido votada ontem no Senado, né, e com esse atraso a gente pode ter aí uma postergação do prazo para as pessoas começarem a receber, mas é esperado que esse atraso não seja muito longo, que ela seja votada o mais rápido possível, tá? Provavelmente já na quarta-feira da próxima semana, essa é a ideia. Tendo ali entre terça-feira provavelmente a discussão final para ser votada na quarta-feira o texto. Basicamente, né, quando a gente olha os líderes do Senado, né, a gente vê uma discussão muito grande em alguns temas que não estão ligados diretamente dentro da PEC ao auxílio emergencial. Não, o que foi alterado e o que foi colocado não está impactando diretamente o valor, o prazo, né, que vai ser pago às pessoas, mas sim outras questões, né, que acabam fazendo com que essas discussões, mesmo que atrase, não tire ali pelo menos o cerne mais importante da operação, que é o pagamento do auxílio emergencial para as pessoas que elas têm a receber. Então, pode ter uma desidratação, né, como a gente fala no mercado ainda, pode ser que sim, tem alguma diferença. Ontem eu comentei aqui falando que não era esperado, já é comentado que sim, pode acontecer. Ontem à tarde isso voltou à discussão, né? Até impactou um pouco o mercado, principalmente no período da tarde ali, pressionando inclusive um pouco mais aí as curvas de juros futuros, que foi um dia bem difícil ontem nos mercados, né? E agora a gente espera então para que semana que vem isso seja destravado, porque o presidente da Câmara, o Arthur Lira, veio com um anúncio muito interessante, trazendo até uma outra informação importante para o investidor, para a investidora, né, e para o cidadão em geral, que é o seguinte: ele disse que ele não quer fatiar a PEC emergencial, que ele quer passar o mais rápido possível, lembrando que passa no Senado para depois ir para a Câmara, né? Sim. E ele comentou que ele quer dar a maior celeridade possível, porque em seguida ele já quer dar entrada na reforma administrativa, para logo também entrar com pacto federativo e, mesmo sabendo de uma dificuldade muito maior em termos de discussão e negociação, tentar emplacar também a reforma tributária, tudo ainda em 2021. Então, é uma informação bastante positiva, né, que a gente ainda tem muita coisa a confirmar para ver se tudo isso vai acontecer, mas além da essencial necessidade da liberação desses valores para o auxílio emergencial, que vão ficar na casa entre 30 e 40 bilhões de reais, né, para atender os R$250 por mês aí durante 4 meses, a mais ou menos 40 milhões de brasileiros, o gatilho que ela dá para o restante da agenda econômica, em que o Congresso pode votar e ser muito importante para a nossa economia, e atendendo aquilo que a gente falou no começo aqui, que é sobre o desemprego e sobre a atividade econômica. Sim, perfeito. Eu já tô tomando meu café aqui, eu não aguentei esperar o Pedro hoje, viu, Não, já vou pegar o meu aqui também. Bom, para a gente encerrar nosso giro, então, essa quinta-feira foi um dia de queda nas principais bolsas, e essa queda foi impulsionada por algo que a gente já conversou aqui no podcast, que é um temor em relação à inflação nos Estados Unidos.
Só que recentemente a gente teve algumas declarações do presidente do Fed, o Jerome Powell, que, de certa forma, tinha tranquilizado um pouco investidores, o mercado como um todo, mas ontem essa preocupação voltou a impactar fortemente, hein, Kleber? Voltou, e curioso, Rê, que alguns dirigentes do Fed ontem discursaram e reforçaram, né, o discurso do presidente da instituição, dizendo, né, que a inflação não é uma preocupação e que a política monetária, né, expansionista, que é tratada como acomodatícia, né, que vem sendo feita pelo Fed, vai continuar, né? Mesmo assim, essa questão de retomada da atividade econômica, né, a preocupação com o aumento tanto de preços quanto principalmente de demanda, vem pressionando muitos títulos públicos nos Estados Unidos, né, as conhecidas Treasuries, principalmente de 10 anos, que atingiram o maior nível em um ano, com 1,5% ao ano. Uhum. Com isso, a gente viu também dois movimentos. Esse movimento naturalmente faz com que boa parte dos investidores acabem reduzindo suas posições de risco em renda variável, né, e colocando isso em ativos mais seguros, menos arriscados. E a gente tem que lembrar também que há pouquíssimos dias, né, semanas atrás, a gente estava falando de recordes de máximas históricas para todos os principais índices dos Estados Unidos. Sim. Diversas ações, muitas ações, né, de todos os setores nos Estados Unidos atingindo suas máximas históricas. Então você tem muitos investidores, grandes, institucionais ou pessoas físicas, também com um acúmulo de ganho muito alto, ou seja, natural que se tenha uma realização de lucros no momento que se tem uma oportunidade. É esse movimento que vem acontecendo. Com essa, vamos dizer assim, né, movimentação mais de redução de risco e realização de lucro, a gente viu uma queda muito forte, mas a gente tem em paralelo andando o quê? A discussão do pacote de estímulos ainda nos Estados Unidos, que é esperado. Ainda. É que a gente fala ainda como se fosse algo para sair rápido. A gente está falando de quase 2 trilhões de dólares, né? Então, é que a gente fala tanto sobre isso aqui, que chega uma hora que pensa, gente, desde quando a gente está falando sobre isso? Desde novembro, eu acho. A gente já faz uns 4 meses, pelo menos. Foi ali no finalzinho das eleições, né? Mas também não dá para chegar e falar assim, vamos soltar 2 trilhões de dólares, aí bora, né? Rapidinho. Quase nada. A prova aí pra gente, né? Mas o lado, pelo menos, de avaliação positiva é que a discussão provavelmente ela vai na Câmara passar bem próxima ali de 1,9 trilhão de dólares, que é o proposto, né? Com uma discussão principalmente em relação ao aumento do salário mínimo, que deve ser retirado. Essa discussão deve acabar. E é um consenso entre tanto democratas quanto republicanos. Ao chegar no Senado, mesmo os democratas, né, que são do partido do presidente Biden, provavelmente vão fazer algum tipo de diluição, e eles entendem que o valor de 1,5 trilhão de dólares seja o ideal, dado tudo que tem dentro do pacote. E é o que deve passar. Isso, tendo uma confirmação no mercado, deve acalmar um pouco esse cenário que a gente vem olhando nos últimos dias, e a gente pode ter essas informações saindo, não sei se hoje, mas talvez na semana que vem a gente tenha uma possibilidade maior, dado o prazo, né, que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, a própria presidente da Câmara, né, Nancy Pelosi, já sinalizaram que a gente deve ter o prazo ali sendo cumprido próximo do final da primeira quinzena do mês de março. Vamos torcer, mas, por enquanto, o investidor acompanha tudo isso com muita volatilidade, tendo cautela e paciência, porque o cenário não mudou, mas traz aí realmente uma variação grande de preços e assusta um pouquinho, né? Verdade. Bom, Kleber, seu café já tá na mão? O café tá aqui na mão, pra gente falar com o Canelas, que eu tô morrendo de saudades dele. E olha só, Kleber, quem está de volta das suas férias intermináveis, acho que é o quê? Segunda, terceira do ano já? Eu perdi as contas e realmente vou te falar que tava duro ficar aguentando ver as fotos dele enquanto a gente tava aqui gravando, lutando, trabalhando, mas ele tá de volta. E trouxe a chuva. Pedro Canelas, como Exatamente. você ousa estar no veio, paraíso? Pelo menos com algum presente, né, Rê? Pelo menos. Trouxe a chuva. Não, primeiro, olá a todo mundo, né, Cléber, Renata, eu também estava morrendo de saudade de vocês.
A gente fala isso porque a gente estava com saudade. Por isso fica zoando Exatamente. você. E a segunda, eu queria contestar essa informação, porque ontem, quando eu estava pousando, eu vi de longe que o clima em São Paulo já não estava favorável. Então, na verdade, essa maré de azar veio antes de mim. Eu estava lá no belíssimo sol do Ceará, curtindo alguns dias para descansar e voltar com toda a energia aqui para a gente fazer muitos podcasts bacanas ao longo do ano. Muito que bom, Pedrão. Bem-vindo de volta. Bem-vindo, energizado de volta aí, que legal, cara. E aí, Pedrinho, quer dizer que você volta energizado e ainda traz uma energia extra com a nossa convidada de hoje, né? É verdade. Eu como estava de férias, melhor do que preparar uma sugestão de investimento é trazer um especialista para falar de um produtaço que a gente vai abrir. E é daqueles produtos que, quando a gente recomenda alguma coisa que a nossa família tem, é porque realmente a gente acredita, né? E o fundo que a Letícia vai trazer aqui para a gente, explicar um pouquinho da estratégia, tanto o meu pai quanto o meu irmão têm esse investimento, estão felicíssimos. Esse, como toda a família, né, eles nunca falam bem dos que a gente recomendou e deu certo. Eles sempre lembram daqueles que estão indo mal. Mas o Red Plus, que é o produto aqui que a Lê vai comentar para a gente, é um produto que está rendendo muitíssimo bem. E antes de passar a bola para ela, eu já queria até que ela comentasse para quem está ouvindo a gente um pouquinho dessa dinâmica do produto. E um produto que, quando você pega um histórico, sempre que tem uma crise grande ou um evento fora da curva, como foi a delação do Joesley e como foi a pandemia esse ano, o produto tem uma performance muito alta e super descorrelacionada dos investimentos. Então, primeiro, dar boas-vindas para a Letícia, agradecer a participação dela com a gente e já deixar essa pergunta para ela. Que bacana que é um produto que, quando o mercado inteiro parece que está indo para um lado, ele consegue performar também bem, né? Não só no cenário mais óbvio, mas que todo mundo está lendo, mas nessas horas de ruído ele também vai muitíssimo bem. Então, primeiro, parabenizar a Letícia, que o produto é ótimo e já deixar essa recomendação para quem está ouvindo a gente. Bom, Pedro, Renata, Kleber, muito feliz de estar aqui com vocês, minha primeira participação em podcast, e super feliz também de estar falando da reabertura do Red Plus. Faço minhas as palavras do Pedro, concordo que é um produto excelente, com um histórico aí destacado de performance, acabou ganhando, eu acho que bastante destaque, né, quando a gente vai olhar para o mercado, ao longo do ano passado, porque a gente acabou tendo um retorno aí de mais de 18%, num ano que foi muito difícil em função da pandemia. E aí uma das características que eu acho que é muito legal de destacar é justamente isso que o Pedro acabou de comentar, né? É um produto que, por mais que a gente não possa prometer, ele acaba se destacando muitas vezes em períodos onde o mercado acaba chacoalhando mais, né? Então, por exemplo, o Corona foi um exemplo, a gente teve a crise dos caminhoneiros em 2018, foi outro. E, enfim, não é uma promessa, mas é uma coisa que muitas vezes já aconteceu, a gente espera que continue acontecendo. A gente aqui está falando de um fundo multimercado, então o fundo multimercado, assim como outros da indústria, né, ele vai operar câmbio, juros, bolsa, pode ficar comprado, pode ficar vendido, vai operar aqui no Brasil, vai operar lá fora, mas o que eu acho que a gente aqui tem um diferencial, não só por aquilo que a gente acabou de comentar, né, da performance em períodos aí de crise, mas a gente também está falando de um produto que é bastante descorrelacionado em relação a outros multimercados. Quando a gente vai olhar, né, correlação ao longo do tempo, em geral essa correlação ela fica variando ali com a média da indústria de multimercados entre 0,25 e menos 0,25, então uma correlação bastante baixa. De vez em quando passa disso, mas em geral está aí nesse range. E a gente está falando de fato, uma performance bastante destacada, né? E não só performance destacada, mas também com uma volatilidade muitas vezes mais baixa do que concorrentes, né? Do que outros multimercados aí da indústria, e também bastante consistente. Quando a gente vai olhar ali para o retorno do Red Plus ao longo do tempo, se a gente pegar janelas de 36 meses, né? Por fazendo isso, a gente pega lá o primeiro dia do fundo, da estratégia, né? Considera 36 meses depois, a gente vai pegar isso a uma janela, anda um dia para frente e vai andando dia a dia. Quando a gente analisa, mais de 2/3 dessas janelas, o cliente teve um retorno acima de 130% do CDI.
Então, é um dado de bastante consistência quando a gente olha para a média dos fundos multimercados também. Em geral, esse nível de retorno, né, nessas janelas acaba ficando mais baixo. Então, acho que a gente tem um excelente produto aqui para oferecer. Espero que os clientes estejam de olho aí nessa oportunidade. E Lê, aproveitando... Opa, interrompi alguém. Vai lá, perdão. Não, que isso, Pedrinho. Eu só queria aproveitar, Lê, que você tocou nesse ponto que espero que os clientes estejam de olho. É legal a gente fazer esse alerta, porque acredito que a expectativa aqui dentro do Itaú e vocês na Itaú Asset seja de que o produto ele esgote rápido, né? Então a gente tá falando de uma reabertura na próxima semana, mas que não vai ficar disponível por tanto tempo. Eu acho que é legal a gente comentar aqui, Renata, a gente está falando de um produto que tem um estilo macro trading. O que eu quero dizer com isso? Todos os multimercados, eles montam e desmontam as suas posições, estão atentos ali a mudanças de cenários e etc. Só que no Red Plus, o estilo de gestão é fazer isso com uma agilidade ainda maior. Em geral, a gente coloca essas posições ali no fundo com horizontes mais curtos. Às vezes a gente está falando de dias, semanas. Eventualmente, a gente até pode ter posições que ficam na carteira ao longo de meses, mas assim, essas posições estão sempre mudando de tamanho. A gente às vezes zera, volta para elas. Então, tem muita agilidade. E para a gente poder manter esse estilo de gestão e continuar entregando bons resultados, a gente precisa ter um tamanho limitado. A gente vai fazer uma abertura agora, mas é lógico, a gente tem um limite aqui e imagino que a gente não fique durante muito tempo aberto. Então, é bom que todo mundo fique atento aí aos prazos, né? A gente vai ter o período de reserva começando na segunda-feira da semana que vem, e aí vai durar na segunda e na terça-feira, né? Dia 1 e dia 2 de março. No dia 3 acontece o débito na conta do cliente, e aí se sobrar capacity, o Red Plus ele volta a abrir, e aí, enfim, um sistema normal, né, não de reserva, na sequência a partir do dia 4. Perfeito. Muito legal, né? Não, eu ia comentar justamente esse ponto do microtrading, eu acho que ele é super importante, né? A gente vem recomendando e os multimercados são super adequados para o momento, né? Esse momento de instabilidade, de cenário que pode ter tantas possibilidades, e o multimercado, como o nome diz, opera vários mercados. E dentro da classe do multimercado, para quem está ouvindo a gente, tem algumas características, né? Alguns tipos de gestão. Um deles é o macrocarregamento, que a gente fala, é um dos principais, que o fundo monta uma posição e espera esse cenário se consolidar, né? E o macro trading, que é o que a Letícia acabou de comentar para a gente, são as duas principais classes, tem outras importantes também, mas qual a diferença? O macro trading, ele busca cenários mais curtos e investimentos mais curtos de realização de cenários mais próximos e uma gama maior. Então, para esse momento, um fundo multimercado com essas características é perfeito, porque o fundo consegue montar posições e ter resultados mais rápidos. O cenário está muito difícil, né, de você ler e montar uma posição para 12, 24 meses. Então, eu acho que a sugestão aqui, a recomendação do Red Plus é muitíssimo bem-vinda. Acho que a gente está numa fase super boa de reabertura de produto. Vale ficar atento também com o tamanho. E outra novidade, a gente está baixando o produto para R$1. Então, a Renata sempre puxa minha orelha, sabe, Letícia? Que eu trago aqui muito produto para investidor qualificado, que precisa de muito dinheiro, que não é acessível. Então, hoje, a dica R$1, multimercado, taxa de administração 2% com 20% de performance, um produto super tradicional do ponto de vista de remuneração, super acessível, multimercado. Como todo multimercado, é para todo mundo? É para todo mundo, mas eu acho que depende muito o tamanho da posição que cada cliente vai investir. Então, para quem está ouvindo a gente é conservador ou moderado, investe um pedacinho do patrimônio nesse tipo de produto. Não investe todos os ovos, apesar da gente gostar muito do produto. É um produto de risco como todo outro e vai passar por meses ruins, por meses bons e na média a gente gosta muito da performance. Mas não é para botar todos os ovos na mesma cesta. A turma que é mais agressiva pode ter uma parcela dos seus investimentos maior num investimento como esse. Mas é um produto muito bacana, super acessível aqui para quem está ouvindo a gente. Muito bom, funcionou o puxão de orelha, viu, Letícia? Viu? É isso aí.
É uma excelente notícia, de fato. Né? A gente gostaria de ter feito isso antes, eu acho que isso vai tornar o produto mais acessível. Eu acho que a gente está falando aqui de muita qualidade, muita inteligência sendo usada ali para gerar resultado, né? Só no time de gestão a gente está falando de mais de 15 pessoas, a gente também tem todo o time de economia analisando tudo ali no mínimo detalhe, né? Cada um dos indicadores que estão saindo, para que a gente possa traçar o cenário, entregar toda essa informação ali para esse time de gestão, que é bastante grande, que eu acabei de comentar, para que eles possam tomar as decisões e, enfim, entregar esses resultados aí que a gente comentou. Um último comentário, só para tangibilizar essa parte de ser um produto de risco, eu acho que a parte de cotização e de resgate a gente sempre traz aqui, porque eu acho que é importante para as pessoas. A cota de resgate do fundo vai se dar em D mais 42 dias úteis. E o crédito de resgate D mais 43 dias úteis. Então, vejam que é um produto que, a hora que os nossos investidores quiserem o recurso deles de volta, demora aí por volta de 43 dias úteis, demonstrando isso, né? É um investimento de longo prazo para uma parcela do recurso que vai ficar alocada por um período maior. Para um fundo desse não faz sentido a gente investir para um horizonte curto de tempo, poucos meses. É um produto que realmente, para ter esse ganho e ter todo esse retorno, precisa estar alocado num horizonte de mais médio prazo. Mas é um investimento que a gente acredita muito e um momento super propício aqui para o tipo de gestão dele. É isso aí, são quase 60 dias úteis, são quase 60 dias corridos, né, até que o resgate seja pago. Perfeito. Muito bem, gente, muito boa dica. E Letícia, nas sextas-feiras o Pedrinho vem aqui para tomar esse café com canelas com a gente, e ele sempre traz também uma dica de entretenimento para o fim de semana. E teve uma outra volta de férias que ele trouxe até dica de onde ficar nas férias. E aí, Pedrinho, o que a gente espera? Tá virando blogueiro, né, Rê? Né? Tá ficando muito famoso. Já demos dica de café, né? Que o Clebão me botou numa furada. Série, livro. Até Malbec argentino a gente já recomendou aqui para uma noite chuvosa. Né? Vou botar o Pedrinho trazer dicas com o Pedro, inclusive. Ah, Letícia? Pois é. Que bom. Qualquer dia a gente pede para ele trazer uma dica também culinária, porque ele se arrisca na cozinha, que eu sei. Legal. Tem um papo Pedrinho? Maravilhoso, mas deixa esse para outro episódio, né, Rê? Tá bom, vou te cobrar. Hoje, eu tava olhando alguns TEDs, né? A turma que ouve a gente com frequência sabe que eu sou fã. Já trouxe alguns aqui para as pessoas assistirem. E esses dias eu me deparei com um do Bernardinho, do Bernardo Rezende, que foi o treinador da seleção brasileira. Um cara, espetacular, né? Quem conhece um pouco da história da seleção brasileira sabe que ele subiu muito o patamar da seleção. Era um cara apaixonado por disciplina, por treinamento. Os caras contam histórias, assim, os ex-jogadores, que eles acabaram de ser campeão mundial e no aeroporto, na volta, celebrando, o Bernardinho fez eles treinarem, que ia ter uma outra competição em 15 dias, e aí eles iam ficar alguns dias sem treinar. Então, ele é, assim, fanático por disciplina, por dedicação, por superação, né? E ele faz algumas palestras sobre a cultura de excelência. E ele tem um TED que chama Estabelecendo a Cultura de Excelência. É só entrar no YouTube, as pessoas acham, Bernardo Rezende. Poxa, é um TED muito legal, ele fala um pouco sobre a história do talento, da disciplina, das conquistas, como você, para superar e para você chegar realmente num patamar diferenciado, que não é só você ter talento ou você achar que algum momento você vai dar alguma sorte, alguma coisa para chegar lá, ou uma grande ideia, mas que é dia a dia, degrau a degrau, que você vai se superando e atingindo a excelência. É um TED muito legal, super rapidinho, 18 minutos só, e acho que vale muito a pena. Ele fala muitas das coisas que eu acredito, assim, que suor vale muito mais do que qualquer genialidade. Claro que genialidades acontecem, mas para os meros mortais a disciplina, para mim, vale muito mais do que
do que um talento escuso, alguma coisa assim. Então, poxa, eu vi assim, adorei o TED e trouxe aqui para quem está ouvindo a gente. Muito bom, Ótima eu particularmente... Ótima dica, né? Eu não conheço esse TED, vou procurar também. É uma coisa muito legal, porque a gente acaba conhecendo não só mais sobre um assunto em especial, mas sobre aquela pessoa que está ali colocando a posição dela sobre algo, né? Eu acho bem rico essas exibições que a gente encontra nesse formato. Muito. Ele é sensacional, o Pedrão. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele uma vez e uma das falas dele, frase, eu não vou conseguir aqui replicar 100%, mas ele dizia algo do gênero em que quando você começa a gerar expectativas, você acaba tendo mais responsabilidade com as pessoas. E isso te faz ter a obrigação de trabalhar mais, né? E obviamente você precisa ficar cada vez mais atento, aprimorar mais aquilo que você tem que fazer. E é exatamente essa história que você contou de quando eles foram campeões, né? E logo em seguida ele coloca, tipo, mas por que a gente vai ter que treinar se a gente acabou de ganhar? Tipo, porque agora a nossa expectativa foi elevada, as pessoas esperam mais da gente, então a gente tem mais responsabilidade, a gente tem que trabalhar mais. E alguns olham isso como talvez um pouco duro, né? Mas do lado positivo a gente vê os resultados que ele teve, que é impressionante, né? Em todos os times e seleções que ele passou, né? Sensacional mesmo. Impressionante. Ele fala uma coisa, eu sempre... as pessoas que trabalham comigo sabem que eu, quando vou entrevistar alguém para vir trabalhar e tal, eu acabo levando a conversa para várias direções. Mas tem só uma pergunta que eu nunca esqueço de fazer, que é sobre resiliência. E no podcast, no TED do Bernardinho, ele fala muito sobre isso. E a capacidade de você resistir e não desistir, apesar das dificuldades que vão aparecendo. Ele usa o exemplo de um programa de treinamento do SEALs, né, que é a tropa de elite ali da Marinha Americana, que toda a turma se inscrevem, entram 150 caras, e só menos de 30, 40 acabam chegando no final do treinamento, para tangibilizar um pouco dessa coisa da gana, da resistência, do não desistir, do dia após dia e conquistando. E é um negócio que eu acredito muito. Assim, eu acho que quem tem sucesso na vida é porque está todo dia construindo essa história com muita resiliência e com muita resistência. Então, poxa, eu realmente... ouvi os 18 minutos, acho que ele fala muitas das coisas que eu acredito, e não só para o mundo dos negócios, né, mas em toda a profissão. Eu acho que, tirando os outliers, né, aquelas pessoas que são muito fora da curva, e que mesmo assim, quando você vai estudar, você vê que não foi que a pessoa nasceu com grande talento, né? O Bernardinho usa o exemplo do Tom Brady, para quem gosta de NFL e futebol americano, é o maior jogador da história, né? Esse ano ganhou de novo o Super Bowl com 43 anos, é o maior vencedor. E ele, quando foi escolhido no draft, que é o modelo de seleção lá quando você sai da universidade, ele foi escolhido só em 199 lugar. Ele foi, eu nem sei dizer isso, mas ele foi o 199 jogador na linha para ser escolhido, porque ele não era o mais rápido, não era o mais forte, não era o mais... nada, mas um adversário explicou isso muito bem, falou, porque as pessoas olham de fora para dentro, esqueceram de avaliar o atleta de dentro para fora, e ninguém tinha um coração e um poder de transformação como o Tom Brady tinha, e demonstrou isso na jornada profissional dele até agora. Então, mesmo quando você vai estudar esses outliers, você vê que tem muito mais do que talento, né? Tem uma disciplina, uma resistência, uma gana de ser melhor a cada dia. Então, muito legal. Eu adorei, recomendo para todo mundo que quer ouvir um pouquinho sobre isso e sobre transformação. Acho que é um TED muito bacana. Que bonito, Pedrinho. Obrigada pelas palavras. Foi muito inspirador a sua dica de hoje. Foram as dunas do Ceará que me fizeram voltar assim. Não tem Você voltou com mais frescor nas suas palavras. Muito bom. Muito bem. Muito bom, vamos sextar com essa então, hein, gente? Obrigada pela companhia de vocês e principalmente a da Letícia, que veio direto do time comercial da Itaú Asset para nos prestigiar com a sua participação hoje aqui. Renata, eu que me sinto prestigiada de ter sido convidada para estar aqui conversando com vocês, enfim, tendo a oportunidade de falar para tantos ouvintes, e gostaria muito de voltar. Então, se vocês quiserem, podem me convidar sempre que eu vou estar por aqui. Obrigada de novo.
Já tá aqui no nosso casting. Boa, legal. Valeu, Letícia, obrigado pela presença. Parabéns mais uma vez, como a gente sempre fala, sem querer ser repetitivo, pelo trabalho da Asset, que é super parceira aqui nossa. E o recado está dado, né? Os investidores e investidoras que quiserem o Red Plus, realmente, semana que vem, fiquem atentos, que é um produto que tem uma demanda muito grande. E lembrando e reforçando, hoje, Pedro não sabe que ele acabou de voltar de férias, que a gente ainda vai anunciar. O time de recomendação fechou. Hoje, as recomendações para o mês de março, ele entrou na recomendação com o multimercado continuando ali como primeiro na ordem de preferência. Então, isso deve ser mais um incentivo ali, um reforço para as pessoas procurarem o produto. Então, Letícia, muito obrigado, valeu. E agradece todo o time da Asset por nós lá também. Legal, obrigada a vocês. Valeu, Pedrinho. Gente. Valeu, até semana. Com saudades. Obrigado, Beijos. Pedrão. A gente também. Valeu, Pedrão. Obrigadão. Obrigada. Pessoal, até semana que vem. E vocês que ouviram esse episódio, essa sexta-feira aqui com a gente, obrigada pela companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá, não esqueçam de seguir o Itaú Investimentos no Telegram, para vocês não perderem nossos conteúdos. Bom fim de semana para todo mundo e até o próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.